uma parte da literatura do direito achado na rua, né? Mas bem antes disso, eu já tive contato com a doutrina já trabalhada pelo direito achado na rua. Porque quando eu entrei para a graduação lá em 1998, já vai bastante tempo, né? Um dos professores indicou o livro O que é Direito, né, do Roberto Lira Filho. E ali, naquele momento, eu tive o prazer de conhecer o que era a teoria crítica do direito, lá na leitura do que é direito, lá em 98, cujo exemplar eu ainda guardo comigo, né, desde 98. E mais à frente, já me candidatando ao mestrado, né, eu tive contato com o direito achado na rua e vi que é um projeto, né, uma pesquisa desenvolvida, dirigida pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, né, que se iniciou lá atrás com o Roberto Lira Filho, né, o embrião estava lá com o Roberto Lira Filho, exatamente do O que é Direito, que eu tive contato em 1998. E aí eu acho que o primeiro texto que eu encontrei foi o direito achado nos becos, se eu não me engano. E aí eu procurei, fiquei curioso de saber o que é aquilo, era aquilo, e fui, né, puxando ali o novelo até chegar no que realmente era o direito achado na rua. Mas isso não foi ainda fonte do meu projeto de mestrado. Eu entrei para o mestrado com uma proposta do direito à felicidade, mas depois que eu comecei a estudar no mestrado, eu vi que não teria muita relação com o que eu sou, com o que eu buscava, com o que me incomodava, na verdade, né? E no meio do caminho, eu, seguindo a sugestão de um amigo, o professor Alexandre Catarina, que, por sinal, faz a apresentação aqui do meu livro, ele falou: rapaz, por que você não trabalha no mestrado o que você já faz na sua vida jurídica lá no Vidigal? Eu sou do Vidigal, nascido e criado no Vidigal, e como advogado eu faço ainda, desde que eu me formei, um atendimento no Vidigal. E daí eu parei para pensar no que ele estava falando e comecei a desenvolver essa ideia de fazer a pesquisa dentro daquilo que eu já atuava atendendo o público lá no Vidigal. É um atendimento que eu faço voluntariamente, não tem vínculo político, vínculo financeiro com ninguém, com nenhuma instituição. Iniciei sozinho, né, um trabalho solitário, de atendimento gratuito, que eu passei a chamar de advocacia solidária. E hoje eu dou continuidade a esse trabalho. Teve alguns momentos de interrupção por falta de local, mas hoje eu dou continuidade no espaço cedido por uma ONG, a ONG Gasco, com o apoio e em parceria com a minha esposa, a doutora Ferla Belisário. Então, nós dois fazemos desenvolvemos esse projeto lá na favela do Vidigal. E aí a minha pesquisa foi baseada, né, ou surge a partir da provocação do professor, meu amigo Alexandre Catarina, e passo então a pensar, a olhar esses conflitos que eu me deparava, não só como morador, como uma gíria que nós utilizamos, né, na favela, como cria do local, mas também nos conflitos que me chegavam
pelos moradores, pela população local, em razão, né, do convívio social que naturalmente, né, gerará conflitos. Então, a partir daí, eu inicio a minha pesquisa, né, e vou conhecendo, que na verdade eu não sabia nem como começar, o que falar, o que eu iria encontrar, e aí vou conhecendo o conteúdo que eu usaria na minha pesquisa. E o direito achado na rua foi essencial. O direito achado na rua casou, estruturou a minha pesquisa, norteou a minha pesquisa. Eu comecei ali a conhecer, né, o que não sei se o termo seria adequado, mas o espírito, ou a essência, melhor dizendo, né, do direito achado na rua. E por isso o direito achado na favela. Muito bom, você mencionou aí o seu colega, e ele está aqui prestigiando a nossa entrevista, professor Alexandre Catarina, processo civil. Parabéns, Osias, livro excelente, provocativo, muito sucesso, amigo, abraço. E é justamente sobre isso, né? Sobre a sua dissertação, que você está aí inicialmente nos relatando, e que originou o livro, peraí, deixa eu pegar minha colinha aqui, que é O Direito Achado na Favela, a dinâmica do pluralismo jurídico na favela do Vidigal. Justamente esse é o tema aqui central da nossa entrevista, e já aproveitando a deixa aí da presença aqui do seu colega Alexandre Catarina, trazendo a referência ao livro. Então, vamos falar sobre... Continuando, né? Eu acho que você pode prosseguir aí na sua pesquisa para a dissertação de mestrado, para o seu mestrado, e depois a gente fala sobre o livro. Então, mas antes disso, Osias, eu acho que seria interessante, aí é uma percepção mais jornalística mesmo, não é? Aliás, esse é um programa jornalístico, não é acadêmico, né? E existe muito estigma em relação às favelas, sobretudo no Rio de Janeiro, e o Vidigal sempre é muito mencionado, sobretudo nas páginas policiais, e a gente sabe, obviamente, que as comunidades no Rio de Janeiro não é só violência, não é só o que se traz de preconceito, aí, sobretudo pela essa mídia hegemônica. Então, eu gostaria que você, que é cria, né, para usar a gíria aí, do Vidigal, e exerce aí esse trabalho tão bacana da advocacia solidária, nos trouxesse aí um pouco sobre o que é o Vidigal. Ok. Eu até menciono na dissertação, cada favela tem características próprias. Eu gosto muito de utilizar o termo favela. Muitos utilizam o termo comunidade, mas eu entendo que comunidade é um gênero, né, do qual a favela é uma espécie. Então, eu penso que utilizar o termo comunidade para se referir apenas à favela, eu não me sinto muito confortável. Como um favelado, e aí permanecendo na gíria, como um favelado raiz, o termo favela é extremamente adequado e bonito. Mas eu menciono aqui na dissertação que as favelas elas possuem características próprias, dada as distinções geográficas, as distinções sociais que existem. Agora, há situações ou há questões que são comuns a várias favelas. Então, no Rio de Janeiro, eu posso falar aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, eu não posso afirmar que todas, mas grande parte das favelas, por exemplo, tem mototáxi. Eu, conversando com uma colega pesquisadora recentemente, Argentina, eu ainda indaguei sobre o mototáxi nas favelas na Argentina, e ela me dizia que lá não tem mototáxi. Mas por quê? E aí tem uma razão, porque as favelas lá são planas. A razão é topográfica, então não tem elevações, não tem morros, e aí, por causa disso, não há necessidade do mototáxi. No Rio de Janeiro, a grande maioria das favelas vão possuir esse tipo
de transporte, que é o mototáxi, né? As favelas também vão possuir o serviço de construção civil, autoconstrução ou a moradia autoconstruída também é comum nas favelas, entre outras questões que são comuns nas favelas do Rio de Janeiro. Mas elas também têm suas particularidades, tem situações que diferenciam as favelas. O Vidigal tem um particular por ser uma favela localizada numa região nobre da cidade do Rio de Janeiro. O Vidigal está localizado na zona sul do Rio de Janeiro, precisamente entre o bairro do Leblon e o bairro de São Conrado. Então, chegando ali, tem Copacabana, Ipanema, Leblon, finalzinho da praia do Leblon, começa a Avenida Niemeyer, que vai terminar na praia de São Conrado. Então, o Vidigal está entre duas praias, a praia do Leblon e a praia de São Conrado. Mas o Vidigal tem uma outra particularidade, que tem também a praia do Vidigal. Então, nós costumamos brincar que nós somos o único morro que tem praia própria, que, por sinal, é uma excelente praia. Praia maravilhosa, 500 metros de extensão de mar, né, de areia, melhor dizendo. Então, o Vidigal tem essa particularidade, sem contar que, por sua elevação, é um morro bem alto, a vista é espetacular. Então, são características próprias da favela do Vidigal. E aí eu vou descrever essas características na dissertação. O Vidigal ele começa na Avenida Niemeyer, tem uma rua principal, uma via principal, que é a chamada Avenida João Goulart, que antigamente era a Estrada do Tambar, que ela pega do início do Vidigal e vai até lá na trilha, que lá no final do Vidigal tem uma trilha chamada Trilha dos Irmãos, que é local de intensa visitação de turistas, né? Então, o Vidigal tem um potencial turístico muito grande, né? É servido por duas escolas públicas, uma clínica da família, uma quantidade imensa de igrejas evangélicas, tem igreja católica, tem templos de matrizes, de religiões de matrizes africanas. Tá aí a praia, né? A praia do Vidigal. Ali nós podemos ver o Pedrão, uma pedrinha em cima do Pedrão é o Chapéu, são todos batizados pelos moradores, né? Ao lado tem a Pedrinha e mais para trás a chamada Redonda. Então, lá as pedras da praia todas têm nome, né? E para chegar aí o acesso é por uma escada que inicia na Avenida Niemeyer e termina na areia. Não é o único acesso. Já foi objeto de disputa jurídica, porque o Hotel Sheraton é encravado ali na areia da Praia do Vidigal, e eles tiveram a pretensão, ou melhor, chegaram a fechar o acesso à praia para se tornar uma praia particular do hotel. E aí os moradores, eu não me entendi ainda como gente nesse momento, né? Eu ainda era muito criança, mas os moradores foram brigar com o Hotel Sheraton para a liberação aí do acesso da praia para os moradores. Senão a praia seria uma praia particular, olha que maravilha, né? Então a praia é fruto é objeto do nosso orgulho lá como moradores do Vidigal. E hoje o Vidigal possui uma concentração muito grande de pessoas entre moradores e não moradores, porque é um local de alto potencial turístico, e o capitalismo, ciente disso, plantou diversas boates lá no Vidigal. Então, há diversas casas de show, e isso promove um intenso vai e vem, um intenso sobe e desce, né, no Morro do Vidigal, de turistas, né, tanto turistas nacionais como turistas estrangeiros, né, o que também
promove uma geração de empregos, uma movimentação econômica e promove também um aumento do custo de vida no local. Então, tudo isso vai influenciar socialmente, economicamente lá na favela do Vidigal. Muito bom, Osias. Vamos então prosseguir na sua dissertação. Você já tinha iniciado lá, né? Começando, quando você mencionou a sua inserção no Direito Achado na Rua, mas antes disso, vamos ler comentários. Tem muitos comentários aqui chegando, sua audiência aqui está boa. Eu parei aqui no Alexandre, né? O outro Alexandre, Alexandre Catarina e o Alexandre Lima. Aí vem a Ferla Belisário, a sua esposa, né? Sua companheira. Parabéns, Osias. Desculpe, parabéns, doutor Osias. Aí a Priscila Paula, parabéns, doutor Osias, um excelente livro. E olha o Raik Lucas aqui, o entrevistei recentemente, ele mencionando aqui que parabenizando você e mencionando que o seu livro foi fundamental no processo de construção do meu trabalho de mestrado, que foi objeto da nossa entrevista lá atrás com o Raik. E o Raik prossegue aqui, partindo desse exemplo do Vidigal, como você observa essa questão. Ele está fazendo, na verdade, uma pergunta, né, para você. Partindo desse exemplo do Vidigal, como você observa essa questão dos enclaves urbanos diante dessa tensão entre periferia e centro? Ele estudou lá o Calabar, né, que tem um pouco a característica, fica ali perto da praia de Ondina, tal. Interessante a pergunta dele, que foi um enclave urbano ali. Mas você vai responder daqui a pouco, vou acabar de ler aqui, falta só mais um. O Alexandre Lima, que volta aqui, temos recentemente atritos entre moradores da favela com moradores da circunferência, exemplos de Leblon, São Conrado e Gávea. Como jurista, estão vendo esses assuntos? Aí já está fazendo uma pergunta. O caso do entregador sendo agredido de todas as formas, o caso do trabalhador de um restaurante por um cliente, entre outros. Então, já vamos responder então a pergunta aí do Raik e depois a gente prossegue. Pode ser? Pode ser, sim. Oi, Raik, boa tarde. Muito feliz em saber que você aí concluiu, né, o seu trabalho de mestrado, foi o mestrado que ele fez, né? Muito bacana. Raik, interessante sua pergunta sobre os enclaves urbanos, né? Ou seja, podemos chamar de enclaves urbanos, por exemplo, esses espaços que são privatizados, né, são fechados, são monitorados por alguns grupos, para consumo, para residência. Nós temos essa questão no Rio de Janeiro também. Né? Eu observo também aqui no Rio de Janeiro o que eu poderia também chamar de enclave urbano, mas localizado dentro das favelas ou de algumas favelas, que são alguns complexos residenciais, e aí já não mais a moradia autoconstruída, mas sim o complexo residencial produzido por construtoras, por grandes construtoras que colocam na região, ou em regiões até então consideradas carentes do ponto de vista do investimento público, mas que começam a surgir alguns complexos residenciais introduzidos ali por essas construtoras. Eu venho observando isso e o Vidigal não ficou de fora. Recentemente, a mídia mostrou uma intervenção da prefeitura em um grande imóvel lá, um prédio de mais de 12 andares, se eu não estiver enganado, encravado no meio da favela do Vidigal, né? Mostrando aí uma nova característica que vem aparecendo nessas regiões e nas regiões que nós também podemos chamar de regiões periféricas,
né, periféricas do ponto de vista sociopolítico e econômico, o surgimento desses espigões, desses complexos residenciais. No próprio Vidigal, as boates que eu citei podem também ser consideradas enclaves urbanos do ponto de vista da exploração econômica, uma vez que são empreendimentos que, por força do valor que é cobrado, excluem os moradores locais do acesso a esses estabelecimentos, né? São estabelecimentos frequentados quase na sua totalidade por turistas, porque o preço já seleciona. Então, embora esses complexos de consumo e de lazer estejam localizados dentro da favela, no miolo da favela e alguns lá no final do morro, os moradores não frequentam exatamente por causa dos preços, né? Então, esses enclaves que selecionam através do preço e também aqueles outros enclaves que excluem, né, o acesso por força de cercas, por força de segurança, por força de monitoramento, são passíveis de uma observação mais acurada. No primeiro caso, por força do preço, há que ser pensado que benefício esses complexos econômicos estão trazendo para aquela localidade, no que tange a quantidade de empregos, a formalidade desses empregos, etc., né? E do que tange aos enclaves urbanos fora das periferias, né? Os enclaves de centro, os enclaves que vão excluir o acesso a outras pessoas por força de monitoramentos, por exemplo. Eu posso destacar aí violações ao direito de ir e vir e permanecer. Nós observamos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, algumas unidades comerciais, alguns complexos comerciais que, por conduta de alguns dos seus prepostos, de alguns dos seus funcionários, eles, inclusive, inibem, né, que moradores de periferias frequentem esses locais. E quando alguns frequentam, eles observam tratamento hostil, seja um tratamento hostil ostensivo, como alguns exemplos de abordagens truculentas e etc., como também o tratamento hostil passivo, né, aquele chamado tratamento hostil velado, em que, embora você não esteja ali sofrendo diretamente a violência física, mas há uma violência psicológica que nos faz perceber que nós não somos bem-vindos, a nossa presença ali não é aceita em determinados locais. Então, tanto os enclaves urbanos que estão nas regiões centrais ou nas regiões não periféricas, como os enclaves urbanos situados dentro das próprias periferias, demandam aí essa violência social, no mínimo, né? E esse apartheid, entre aspas, que passa a existir numa cidade partida, né? Uma cidade partida onde nós temos uma cidade por aquela linha invisível que separa nós e eles, né? Nós aí do ponto de vista de quem controla a narrativa, de quem tem o controle da mídia, né? O que nós aqui no Rio de Janeiro costumamos falar, aqueles que estão do outro lado, que estão do lado de cá do túnel Rebouças. E eles são os que estão do outro lado do túnel Rebouças, né?
Nós costumamos utilizar esses termos quando mencionamos o nós e eles. E aí nós vamos observar esse nós e eles na pele quando buscamos estar presentes nesses espaços que também são nossos espaços, né? A cidade é uma só. Então, mas isso é bem acentuado aqui no Rio de Janeiro. Não sei se eu consegui responder a pergunta, né, do Kaique, mas eu já posso emendar com a pergunta do Alexandre. É isso que eu ia pedir para você, porque ela está um pouco na mesma linha, as duas estão na mesma linha, né? E ele traz alguns exemplos, né? Primeiro, ele está perguntando como os juristas estão vendo esses assuntos, esses atritos entre moradores da favela com moradores da circunferência, ali do entorno, né? Como eles, o caso de Leblon, São Conrado, Gávea. E aí ele menciona especificamente o caso do entregador agredido de todas as formas, né? Tem um trabalhador de um restaurante agredido por um cliente. E eu também quero crer aqui que esses conflitos, esses atritos também devem ter sido casos atendidos por você lá no seu projeto de advocacia solidária, né? Esse é o nome, né? É isso aí. O Alexandre é um amigo de longa data, ele está nos assistindo lá de Maceió. Bacana. A quem também eu agradeço a participação e a pergunta. O Alexandre introduz um assunto, ele introduz um outro tema que eu não posso deixar de abordar, que é o racismo, né? Na verdade, para além de serem moradores de favela, as vítimas dessas agressões, o que ocorre ali não é por conta do local de residência dessas pessoas, mas sim por conta da raça. Então, o que nós vamos observar nesses exemplos que o Alexandre trouxe é a violência praticada por conta do racismo. A pessoa que é racista, ela pensa, né, que ela pode fazer isso. Ela pensa com ênfase no pensa, porque, na verdade, ela não pode. Ela tem a falsa ilusão de que ela é uma pessoa superior ao diferente, né? E com ênfase no falsa, e no ilusão também. Na verdade, isso acontece ainda e continuará, acredito eu, acontecendo, enquanto a punição for branda. Eu penso que a reação ou as reações e as punições a essas condutas deploráveis do racista, elas tenderão a diminuir à medida em que as punições forem mais efetivas e forem mais severas. Então, ali, independentemente de onde aquelas pessoas moravam, mesmo que ele morasse no mesmo condomínio que os agressores, no caso daquela pessoa que agrediu lá em São Conrado, o racista o encontrará. O racismo sempre nos encontrará, independentemente do nosso poder aquisitivo, da nossa classe social ou do local onde nós estamos inseridos. O ponto aí... E Osias, e da idade também, né? Porque eu, com 63 anos, acabei recentemente sendo perseguido em uma loja. Você nunca imagina isso, né? Eu já sou um idoso, praticamente. Então, a idade também, né? Acabei de viver recentemente isso na pele. Desculpe interromper, mas nada, muito interessante, né? Gosto de trazer. Muito interessante, porque o racista, por mais que haja algumas pessoas que nunca tenham sofrido na sua vida, o racista nos conhece, ele sabe, né? E em algum momento ele vai manifestar o racismo dele. E eu penso assim, eu costumo falar em sala de aula, que o racismo não vai acabar, quer continuar sendo racista, seja, mas você vai me respeitar. Né? Você pode ser o racista do jeito que quiser, mas o respeito tem que ter. Né? Então, nós como juristas, que é a pergunta do Alexandre, né? Nós defendemos a punição, defendemos que haja a punição e que essa punição seja imediata e severa. Recentemente,
E aí, como jurista, no atendimento à advocacia solidária lá no Vidigal, mês de maio, mês de abril, foi mês de abril, nos chegou lá um caso em que a moça moradora da Rocinha, trabalhando na Rocinha, numa loja, a Rocinha é uma favela vizinha à favela do Vidigal, é uma favela imensa, nós costumamos brincar que a Rocinha não dorme, né, porque a qualquer hora que você chega lá tem uma intensa movimentação, comércio funcionando, tudo, restaurantes funcionando, então a Rocinha é muito intensa. E tem ruas comerciais na Rocinha. Então, essa rua específica, com várias lojas de celulares, de capa de celular, de roupas, etc. Em determinado momento, há uma operação policial com prepostos da empresa de energia elétrica apurando furto de energia. E aí, nessa rua, que é uma rua de comércio, eles apuraram furto de energia em diversos estabelecimentos. Até aí tudo bem, estão fazendo o trabalho deles, tem mais o que fazer mesmo. Mas o ponto é que o que eles fizeram ali? Eles prenderam os funcionários que estavam trabalhando no local. Então se eu não me engano, foram 13 pessoas detidas, foram 13 pessoas abordadas, detidas, levadas para a delegacia, autuadas e responderam a processo criminal. Só que são empregados dos estabelecimentos. E uma dessas pessoas nos procurou lá no atendimento, e nós fomos olhar a ação penal, está lá a proposta, estão ocorrendo diversas audiências, e a proposta é de fazer o acordo de não persecução penal, no qual o processo fica suspenso, desde que a pessoa concorde, confesse o crime, para encurtar, confesse o crime e concorde ali em uma pena alternativa, pagar um valor para alguma instituição e etc. Mas qual é o ponto principal aí? O ponto principal é confessar o crime. E aí eu explicava isso para a moça, a menina de 22 anos de idade, que em razão desses eventos ela acabou sofrendo um derrame, um monte de complicações. E eu explicava isso para ela e ela perguntava: o que eu devo fazer? Eu falei: olha, você é empregada, você não praticou crime nenhum. Então, eu não concordo com o acordo para você confessar o crime. Aliás, quem fez esse primeiro atendimento foi até a doutora Ferla. Eu entrei no momento posterior e a doutora Ferla explicava para ela que não concordava. E aí, na segunda reunião, também expliquei. E nós partimos para o confronto com o Ministério Público, mostrando nossa indignação que o Ministério Público fez a denúncia, que o policial aborde, que o policial detenha, que o policial está ali fazendo o trabalho dele, ele não tem, talvez, ali os elementos todos para que ele possa não cumprir o ato. Mas o Ministério Público, no momento posterior, tem todos os elementos. O juiz tem todos os elementos. E aí nós não aceitamos o acordo, expusemos lá nossas razões e, ao final, o Ministério Público concordou e excluiu a moça da ação penal, porque, efetivamente, o empregado não é o responsável, nestes casos que eu abordei, sobre o furto de energia, uma vez que ele está ali vendendo, ele é o vendedor, responsável pelo estabelecimento, é o dono do estabelecimento, é o empregador, etc. Então, como juristas, e aí concluindo a resposta do Alexandre, essas questões envolvendo aí o asfalto, entre aspas, uma forma de nós distinguirmos o asfalto e o morro, o asfalto e a periferia, o centro e a periferia, nós entendemos que, primeiro, a cidade pertence a todos. Então, os locais públicos, a manifestação cultural, são de acesso e devem ser garantidos pelo Estado a todos. Assim como é garantido
o acesso dos turistas lá no Vidigal, né? Sem problema algum. Não tem se mostrado nenhum, não tem mostrado nenhum problema do acesso aos turistas, aos diversos entretenimentos que lá existem. O Estado também tem que nos garantir o acesso aos demais locais, à loja, ao shopping, à praça, ao teatro, sem que sejamos constrangidos pelo indesejável perseguidor, como foi vítima o nosso colega jornalista. Verdade. Temos aqui mais comentários. Aqui a Marlene nos saudando aqui. Boa tarde a todos. A Priscila Paula, ela faz um comentário aqui a respeito das suas observações anteriores. Se tratando dos preços, os próprios moradores aqui do Vidigal, ela é moradora, né, do Vidigal, que bacana. Passaram a cobrar valores mais altos visando o público turístico. Infelizmente, o morador cria, não tem comércio próprio. Que não tem comércio próprio sofre. Foi esse ponto que você mencionou também. O Raik volta aqui. Poderíamos considerar também a própria favela, como no caso do Vidigal, já que uma comunidade periférica localizada no centro, como uma espécie de enclave e residência, na verdade, fazendo uma pergunta, desculpa, eu li errado aqui, poderia considerar também a própria favela, como no caso do Vidigal, já que uma comunidade periférica localizada no centro, como uma espécie de enclave de resistência? Deixa eu terminar de ler, aí você volta nas respostas. O Alexandre volta aqui, né, doutorzinha, vemos uma discriminação dos moradores de comunidades em relação a conseguir um emprego, a ter acesso a locais, uma discrepância grande sobre os moradores dos chamados asfalto. Você também já tinha trazido esse ponto na sua fala. O Alan Barroso, ótima live, obrigado, Alan. O Alexandre volta agradecendo a sua fala aí, diante da pergunta dele, sua resposta, e desejando sucesso. O Alan Barroso volta aqui. O MP cometeu um erro inadmissível, se referindo ao caso da moça lá, né? Voltando aqui à pergunta do Raik. Ok. Obrigado, doutor Alan Barroso, pela participação, a Priscila lá do Vidigal. O doutor Alan, se eu não me engano, ele está em Caxias, um município aqui do estado do Rio de Janeiro. Né? Voltando lá à pergunta do Raik, ao qual eu peço vênia, porque, se eu não me engano, antes eu havia falado Kaique, né? Mas é Raik. Raik, muito interessante sua pergunta, porque eu abordo essa questão na minha dissertação, que depois se tornou aqui o livro, porque o Vidigal é uma favela considerada como exemplo de resistência. O Vidigal começa, a favela Vidigal, ou melhor, os primeiros moradores surgem ali ainda na primeira metade do século passado. O Vidigal recebe esse nome porque foi uma área doada para o Major Vidigal, lá do Memórias de um Sargento de Milícias, né? Não sei se vocês estão recordados desta obra, o autor é o Manuel alguma coisa, que não me lembro o nome do autor, mas a obra é Memórias de um Sargento de Milícia, que retrata a atuação do Major Vidigal, ao qual foi designada a tarefa de pacificar a cidade do Rio de Janeiro para a vinda da família real. Nós temos aí o primeiro modelo do PP. Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida, obrigado. Manuel Antônio de Almeida. Então, nós temos aí um primeiro modelo, o embrião de uma UPP, né? Ainda não com sede, né? Não tendo uma sede própria, mas o Major Vidigal, a ele foi destinada a tarefa de pacificar o Rio de Janeiro por causa da família real. Ou seja, nós estamos num momento ali de finais de século XIX, início de século XX, e o grande centro se tornando aí um atrativo, né? Então, como a família real veio para cá, aqueles que tinham posses, os produtores à época,
para eles era interessante ficar perto do poder, porque aqui estava o poder. Então, começam também a vir para o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade insalubre. O Rio de Janeiro tinha os famosos tigres e tigreiros. Né? O que são esses tigres e tigreiros? Os dejetos eram depositados em baldes, em latões, nas residências, não havia sistema de esgoto. E esses baldes, depois de cheios e transbordando, eles deveriam ser derramados na Baía da Guanabara. Então, quem é que vai carregar esses baldes cheios de dejetos para a Baía da Guanabara? Os escravos, os escravizados. Né? E aí eles são chamados tigres ou tigreiros, exatamente porque, ao transportar esses baldes, esses vasilhames com os dejetos, isso transbordava e eles ficavam com listras, né? Os corpos negros com aquelas listras marrons no seu corpo e passaram a ser apelidados de tigres ou tigreiros, exatamente porque era a eles imposta essa função de despejar na Baía da Guanabara esses dejetos. Ora, esse é um pequeno retrato do que era a cidade do Rio de Janeiro. Então, fora isso, né, estamos ali no momento de final formal, né, da escravização de pessoas, né, leis impedindo que se fizessem novos escravizados, que se comercializasse pessoas. Né? Então, estamos nesse momento. Né? Estamos no momento também que retornam para o Rio de Janeiro os soldados que lutaram a Guerra de Canudos, estão retornando para o Rio de Janeiro e reivindicando aquilo que lhes foi prometido, né, de terra e moradia em razão daquela luta. E estamos também no momento em que imigrantes estão vindo para o Rio de Janeiro. Pessoas, comerciantes que estão querendo ficar próximo ao poder, estão vindo para o Rio de Janeiro. Então, veja, o Rio de Janeiro começa a inchar. O Rio de Janeiro possuía muitos cortiços no centro do Rio de Janeiro, centro da cidade. E aí, para o que vai ser chamado de limpeza da cidade do Rio de Janeiro, os cortiços começam a ser demolidos, os moradores... É autorizado aos moradores, então, que eles façam suas moradias nos morros adjacentes ao centro do Rio de Janeiro. Inclusive levando sobra dos materiais das devoluções para construir moradias nos morros adjacentes ao Rio de Janeiro. Isso porque, né, não teve o Estado, não tinha o Estado a intenção, e não teve, de promover uma reforma urbana, né, onde levasse para as periferias também os benefícios dessa reforma urbana. Então, fizeram uma maquiagem no centro do Rio de Janeiro, permitindo que as pessoas fossem residir ou construir suas moradias nos morros. Né? Bom, dando um salto aí, o Vidigal, então, começa a ser habitado na primeira metade do século passado, primeiro na parte de baixo da Niemeyer, na parte da praia, depois foram expulsos daquela região, constroem seus barracos na parte de cima da Niemeyer, onde hoje está localizada a favela Vidigal. E ali no Vidigal tem uma região que é chamada a região do 14, na verdade é do 314, que é uma rampa que está na numeração da Avenida Niemeyer, que a numeração ali é 314. Então, é 314 da Avenida Niemeyer. Ali começa a rampa do 14, que é de 314 para 14, foi um salto muito curto. Né? É muito mais fácil você falar eu moro no 14 do que eu moro no 314. Então, virou só 14. Então, a região do 14 foram os moradores que promoveram a resistência às remoções. Os primeiros a promover a resistência às remoções. O Vidigal, então, o terreno foi dado ao Major Vidigal porque ele foi quem cuidou dessa questão da segurança no Rio de Janeiro, naquele primeiro momento, e em razão do trabalho dele aprovado
pelos poderosos à época, ele ganha aquela chácara ali, a Chácara Vidigal. Posteriormente, isso foi para algumas empresas, a empresa loteou, criaram a imobiliária Vidigal, loteou ali. A minha avó comprou um desses lotes, né? Então, o Vidigal, nós vamos encontrar o Vidigal ali, quando você está de frente para a favela do Vidigal. Inicialmente, do lado direito, são os lotes que foram vendidos à época, onde ali há cobrança de IPTU. Então, lá no terreno da minha família, lá nós pagamos IPTU e não pagamos barato, né? Do lado esquerdo é exatamente onde, a partir do 314, foi se formando inicialmente a favela do Vidigal. Hoje, geograficamente, ou, em outras palavras, hoje, a olhos nus, não há essa distinção, né? Socialmente também não há. O que há, em alguns casos, algumas brincadeiras entre moradores e tal, mas, embora paguemos IPTU de um lado, há nesse mesmo lado muitas áreas que não têm cobrança de IPTU, e do outro lado não há essa cobrança desse tributo, né? Mas somos todos ali a favela do Vidigal. Então, esse pessoal da região do 14, eles foram os primeiros resistentes a remoções. Tivemos várias tentativas, né? Uma tentativa forte em 1940, tentativa forte em 1957, se eu não estiver enganado, e a mais contundente em 1970, ou na década de 1970. E aí as remoções eram para enviar os moradores para Antares, né? Antares fica no bairro de Santa Cruz, que, tendo o centro ou a Zona Sul como referência, aqui no Rio de Janeiro, é um bairro bem distante do centro. É um bairro muito grande, um bairro no local, inclusive, onde eu dou aula também, né, numa das unidades lá. Tenho muitos amigos lá, muitos colegas lá em Santa Cruz, um excelente bairro, mas, do ponto de vista geográfico, tendo o centro como referência, é um local distante. Do Vidigal ao centro e de Santa Cruz ao centro, de Santa Cruz é muito mais distante para chegar ao centro que o Vidigal. Não apenas a questão geográfica, mas tem a questão do pertencimento, a identidade da pessoa com o seu locus, né? Com o seu local de residência, local de moradia. Então, o nosso habitat, vamos dizer assim, é como se fosse a roupa do corpo. Você ser retirado contra a sua vontade do seu local que você elegeu, ao qual você pertence, você ser retirado ali contra a sua vontade, guardadas as devidas proporções. Eu imagino que produz o mesmo efeito de ser obrigado a usar a roupa dos outros. Não, você fica desconfortável, não lhe cai bem, né? Pode não combinar com o seu porte físico, com a sua personalidade, tem todas essas implicações. E essa era a ideia do poder público à época, né? Nessa época recente, tem 45 anos isso, salvo engano, aí arredondando. Então, não é muito tempo, é pouco tempo. E aí foi descoberto, aí o Vidigal conseguiu, esse grupo do 314 conseguiu mobilizar artistas, mobilizou artistas, então, artistas locais e artistas famosos. Não vou citar nomes aqui para não ser injusto com outros que eu com certeza esquecerei. Mobilizou parte da imprensa, conseguiu mobilizar, conseguiu a adesão da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica designou a pastoral da terra a pastoral de favelas, melhor dizendo, para tomar frente. E aí 2 advogados, doutor Júlio Rubião e doutor Sobral Pinto, né, seguiram à frente desse processo. Então, houve uma ação judicial
impugnando a remoção. E, em determinado momento, descobriu-se que, na verdade, havia um projeto de construção de um imenso resort lá naquela região, que eles queriam remover. A justificativa da remoção era deslizamento, né, falta de segurança no local, mas para construir o resort não tinha risco de deslizamento. Então, o que eles fariam para possibilitar a construção do resort, não poderiam fazer também para possibilitar a permanência dos moradores? Então, uma opção, na verdade, o que houve é uma opção capitalista, política, feita pelo poder público, em benefício de um grupo social detentor do capital contra um outro grupo social, não detentor do capital, mas de posse do terreno que estava sendo objeto aí da disputa. Então, todas as palmas aí para os moradores do 314, né? Alguns, o doutor, o seu Armando, que eu tive o prazer de estar com ele há alguns meses num evento sobre meio ambiente promovido lá no Vidigal, trocar algumas ideias com ele. O livro dele, ele escreveu na época um livro, ele foi um dos que esteve presente nessa batalha aí da resistência. Estive com ele, ele escreveu um livrinho que eu utilizei aqui como também base da minha pesquisa. Então, eu penso que o Vidigal, ele é sim, não só por estar encravado numa região considerada nobre do Rio de Janeiro, né? Ele é considerado resistência por isso, mas não apenas por isso, porque efetivamente há uma história de resistência entre os moradores da favela do Vidigal. E neste momento estamos nos deparando novamente com remoções, dessa vez já lá na região, próxima região onde a minha família está, a minha família reside, que já é na parte alta da favela, em razão das chuvas de 2019, né, em fevereiro de 2019, uma chuva muito forte atingiu o Vidigal. O Vidigal ficou uma semana isolado do resto da cidade, porque a Niemeyer fechou, não passava nada para um lado nem para o outro. Nós ficamos isolados lá, né? E muitas casas foram atingidas, teve óbito, pessoas perderam residências, perderam seus pertences, e aí há toda uma discussão sobre remoções nessa região. Me parece aí em torno de 70 casas, 60 casas. Eu não tenho o número certo aqui, mas eu estive com alguns moradores, né? E, novamente, aí os moradores do Vidigal se deparando com essa questão da remoção. Não apenas isso, tem o que nós vamos chamar também de remoção branca, né? A remoção branca, para alguns, é também a chamada gentrificação, que vai se dar por força do aumento do custo de vida no local. Eu inclusive, atendi 2 rapazes, um italiano e um francês, lá no atendimento da advocacia comunitária, isso há alguns anos, e eles compraram uma casa lá no alto do Vidigal. Salvo engano, eles compraram por 25 mil, se eu não estiver enganado. E a casa construíram, e a casa que eles construíram no mesmo local valia, segundo eles, muito, muito, muito mais do que isso. E aí, eles agora estavam se separando, terminando o relacionamento, e eles então queriam saber sobre a divisão do patrimônio. Nessa ocasião, o atendimento que eu ia fazer para eles, eu falei para eles: olha, eu vou cobrar,
né? Mas não é gratuito? Falei, é gratuito para as demandas dos moradores do Vidigal nos conflitos relacionados, né, aos moradores do Vidigal. Nós temos conflitos das mais diversas naturezas. O direito de janela, o direito de laje, estacionamento de veículos. Né? Lá, o Vidigal é uma favela que permite o acesso de carros até o final. Você entra no Vidigal de carro e vai de carro até o final da favela. Eu não recomendo ir de carro porque não tem lugar para estacionar. São muitos carros. Né? E tem muitos conflitos relacionados a essa questão dos veículos. Veículos estacionados, porque são pouquíssimos os espaços para estacionar, então tem muitos conflitos dessa natureza. Tem morador que tem vista para o mar, e aí o outro constrói na frente, aí ele entende que ele tem direito a manter a vista para o mar. Né? Tem gente que constrói no seu espaço 100% do seu espaço, e aí o outro também tem o direito de construir 100% do seu espaço, mas ele colocou a janela para dentro do espaço do outro, e o outro vai construir, vai fechar a janela dele. Então, conflitos, né, dessa natureza. O morador que apresenta uma vulnerabilidade social, uma vulnerabilidade econômica. Aqueles dois que se apresentaram ali na minha frente não apresentavam nenhuma das duas vulnerabilidades, nem social e nem econômica. E eu falei para eles não aceitaram. Eu falei, bom, então você procura outra pessoa, outro profissional para lhe atender, porque foge das características, foge da proposta que eu tenho aqui no espaço. Mas o contexto está para ilustrar também esse tipo de remoção. Então, muitos vêm de fora, compram barato imóveis na região, né? E constroem, né? Tem prédios subindo. Então, vejam, isso também é uma forma de remoção. O valor dos aluguéis altíssimos também é uma outra forma de remoção, a chamada remoção silenciosa. Então, o Vidigal, sim, é uma favela de resistência, não apenas pela questão geográfica, mas porque tem, sim, uma história de resistência às tentativas de remoção. A Priscila traz aqui também a questão em relação à remoção. Essa tentativa de remoção também foi feita na construção do atual Hotel Mirante do Arvrão, para a construção de um bondinho, como no Alemão, para a locomoção dos turistas. Mas o povo, depois ela corrigiu aqui, o povo lutou mais uma vez. Osias, vamos caminhar aqui para o nosso final, que já nosso tempo delimitado já está se aproximando, e você ainda não concluiu sobre o seu livro. Então, eu gostaria que você falasse sobre o seu livro. Tem aqui um artigo, eu quero até compartilhar aqui, ele foi publicado em vários sites. Originalmente, ele é publicado no site O Estado de Direito, que criou essa coluna do professor José Geraldo, chamada Lido para Você. Publicado também no nosso site, o Expresso 61, todos os textos do professor José Geraldo, e ele traz um texto aqui falando sobre o seu livro. Tem uma foto bonita aqui nessa edição. Escolhi, aliás, essa edição porque ela tem essa foto muito bonita aqui do morro, do Vidigal, e da favela aqui, né, encrostada aqui, no morro, e ele traz esse texto. Eu recomendo a leitura, vou colocar aqui o link, mas eu gostaria que você falasse sobre, concluísse aí sobre o livro, né? Correto. O professor José Geraldo, né, eu tive o prazer de tê-lo na minha banca de defesa da minha dissertação. Ele participou de forma remota. Os ensinamentos do professor José Geraldo fazem parte, estruturam aqui a minha dissertação de mestrado. Mostra novamente aí, por favor. Aqui. Olha, bacana. Muito bom. Então, os ensinamentos dele estruturam aqui a minha dissertação, minha pesquisa. Né? No doutorado, eu continuarei pesquisando a favela e continuarei utilizando o direito achado na rua
como um dos alicerces da minha pesquisa, né? Então, ele fez parte da minha banca de defesa da dissertação. Eu tive o prazer de conhecê-lo, eu estive aí no 30 anos do direito achado na rua, né, no Seminário Internacional. Eu enviei um artigo, foi aceito, e eu fui aí fazer a minha apresentação, estive com ele, né, eu pensei que ele não vai me reconhecer, porque eu fiz a defesa da dissertação em março de 2018, estive aí na UNB em dezembro de 2019, ele não vai me reconhecer, muito pelo contrário, né? Eu tive a grata felicidade do professor me reconhecer, me chamar pelo nome, é uma figura espetacular. Então, esse direito achado na rua norteou a minha pesquisa, né? E eu trabalho com o pluralismo jurídico, né? O que é o pluralismo jurídico? Já falei bastante do que tem aqui no livro, a parte inicial, a parte da favela. A segunda parte eu inicio com o pluralismo jurídico no Brasil, e a terceira parte do livro eu trato sobre o pluralismo jurídico nas constituições de alguns países latino-americanos, o chamado novo constitucionalismo latino-americano, que não é o neoconstitucionalismo, para quem é da área do direito, né? Neoconstitucionalismo é uma coisa, novo constitucionalismo latino-americano é outra coisa. Então, algumas constituições, está lá na parte 3 da dissertação, alguns estados incluíram nas suas constituições o pluralismo jurídico, que vai ter aqui no Brasil expoentes como o professor Antônio Carlos Volkmer, o professor José Geraldo, dentro da sua teoria, o professor português Boaventura de Souza Santos, na sua tese de doutorado desenvolvida aqui na favela do Jacarezinho, né, o direito de Passárgada, que depois virou o livro Direito dos Oprimidos, que faz parte, a dissertação dele faz parte, a tese, né, faz parte desse livro, do Direito dos Oprimidos. Então, essa segunda parte eu trato desses autores, um pouco desses autores, para exatamente alicerçar a minha ideia de pluralismo jurídico. Que o Brasil, um país positivista, um país tradicionalmente, né, positivista, um país tradicionalmente normativista, que entende que direito é aquilo que o Estado diz que ou seja, direito é o que está na lei, se não está na lei não é direito, guardadas aí algumas poucas exceções, né? Mas nós somos também uma sociedade, nós somos um povo multicultural, pluricultural, né? Então, o pluralismo jurídico está baseado tanto na plurinacionalidade como na pluriculturalidade. A plurinacionalidade, quando o Estado reconhece que no seu território você tem mais de um povo. Alguns países vão, como eu posso dizer, registrar, admitir, né, que existem no seu território dois ou mais povos. Plurinacionalidade. E em razão disso, deverá, nem todos o fazem, deverá criar instrumentos de efetiva participação política, cultural de todos esses povos. E já a pluriculturalidade, quando o Estado reconhece a diversidade cultural, a pluralidade cultural que forma o seu povo. Tem um único povo, mas é um único povo que tem essa pluriculturalidade. No Brasil, por exemplo, nós temos origem em 3 matrizes principais. Os europeus que vieram para cá, os africanos que foram trazidos para cá e os indígenas que cá já estavam. Então, essas 3 matrizes vão formar o povo brasileiro. Podemos até admitir que somos um só povo, o povo brasileiro. Não vamos entrar nessa discussão. Mas
nós somos um povo pluricultural. E como povo pluricultural, nós precisamos ter instrumentos políticos, instrumentos jurídicos, né, que contemplem todos esses povos culturais que estão aqui no nosso, que formam o nosso povo. Então, há que se ter esses canais de diálogo de todos esses povos que são identificados no nosso povo brasileiro, né? E o direito não pode ficar cego à pluriculturalidade e nem à plurinacionalidade. Deixando a plurinacionalidade de lado, no nosso caso específico, né? O direito não pode se furtar em observar, em atuar no sentido de atender, de alcançar as diversas manifestações legais, jurídicas, que ocorrem especificamente nesses, ou no seio dessas culturas, que ou estão em paralelo com o direito estatal, o direito posto pelo Estado, ou às vezes estão até em oposição ao direito posto pelo Estado, ou sequer foram observados pelo Estado. Um exemplo clássico aí, o chamado direito de laje. O direito de laje está lá agora no Código Civil, se não me engano, em 2015, foi inserido no Código Civil brasileiro, lá, artigo 1510, entre outros artigos, né? O direito de laje lá no Código vai dizer que aquele que é dono de uma laje pode ceder aquele espaço para que outro construir, e esse outro terá uma matrícula autônoma, em resumo. Então, eu tenho minha casa, tenho meu teto, posso ceder, posso vender esse espaço para que o outro construa. E esse outro vai à prefeitura, ele vai obter uma matrícula autônoma desse imóvel. Nós estamos no mesmo terreno, eu tenho a minha matrícula da minha casa, cedi para ele ou vendi, e ele vai construir em cima, vai ter a matrícula dele. Isso é o que está escrito no Código Civil. Foi inserido a partir de 2015. Ora, o direito de laje já existe na favela há décadas. O direito de laje ele nasce na periferia e vem sendo... um direito que já estava na rua, né, Osias? Já estava na rua, muito bem colocado, né? O direito já estava na rua aí, há décadas, né? E aí ele, a partir do trabalho da professora Cláudia, me esqueci o sobrenome, né? Mas tem um trabalho de uma professora, um trabalho de pesquisa dela, que se torna um livro, e ela vai trabalhar exatamente com o direito de laje. Você pesquisar aí, você vai encontrar, não sei se é Cláudia de Lima Castro, não vou falar o nome para não errar, mas tem esse trabalho. E a partir do trabalho dessa professora, o Estado, então, vai inserir no Código Civil, por meio de lei, o direito de laje. Mas não é só o direito de laje, nós temos várias manifestações, e não apenas manifestações legais, né? Eu penso que grande importância tem o pluralismo jurídico na prevenção. Oi? Cláudia Franco. Cláudia Franco. Aí sim, obrigado. Cláudia Franco, professora Cláudia Franco. Nós temos um grande mérito do pluralismo jurídico no que tange à prevenção e pacificação de conflitos, né, nas regiões periféricas. Nós temos o surgimento aí, a possibilidade de, através do pluralismo jurídico, reconhecer o surgimento de novos sujeitos coletivos de direito, no qual eu insiro a favela. Nós temos aqueles sujeitos coletivos de direito baseados na tradição, né, e na ancestralidade, os povos indígenas na ancestralidade, os quilombolas, né, tanto na ancestralidade como na tradição também, entre outros povos. Mas nós temos também sujeitos coletivos de direito, minha defesa, que não estão baseados na ancestralidade, não estão baseados na tradição,
estão inseridos, sim, na lógica capitalista liberal, né? Mas possuem particularidades, possuem questões próprias que são tratadas por meio de construções legais locais que promovem a pacificação social nessas regiões. E aí nós temos a favela ou as favelas no Rio de Janeiro. Aqui no livro, eu vou abordar essa questão. Trago uma pesquisa de um jurista, um juiz, não sei se ele já é desembargador, né, Humberto Dalla, num artigo dele com mais outros autores, no qual ele na época, ele comandava o Juizado Especial Criminal do Leblon, né, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. A Zona Sul do Rio de Janeiro tem Leblon, Copacabana, Ipanema, Leme, Botafogo, Flamengo, Catete, temos São Conrado, são alguns bairros nobres aqui da Zona Sul, Lagoa, e todos esses bairros têm favelas. E ele identifica no trabalho dele, lá no Juizado Especial Criminal, a inexistência de demandas criminais oriundas da favela ou das favelas, que estão nessas regiões que são cobertas por aquele juizado. Ele diz o seguinte: não há registro de conflitos de natureza penal entre moradores das favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Aí poderíamos, numa conclusão apressada, dizer: é sinal que não há conflitos de natureza criminal entre moradores da favela do Rio de Janeiro. Mas num olhar mais detido, num olhar um pouquinho mais acurado, nós vamos observar que os moradores talvez tenham encontrado meios de solucionar ou de prevenir tais conflitos de natureza criminal, e não houve a vontade, não houve o estímulo, não houve a necessidade de levar tais conflitos ao conhecimento do Estado. E daí ele não encontrar conflitos dessa natureza no Juizado Especial Criminal que cobre essas favelas. Então, eu pude observar alguns casos dessa natureza no atendimento, lá na Advocacia Solidária, e até também pesquisando na Associação de Moradores. A Associação de Moradores no Vidigal é uma associação atuante, tem lá o seu presidente, tem funcionários, tem projetos que são desenvolvidos lá no espaço da Associação de Moradores. Não tem o vínculo com a Associação de Moradores, exceto o vínculo colaborativo, e afetivo com eles, com as pessoas que estão ali trabalhando, como amigos. Eles têm um núcleo de mediação de conflitos, já tiveram, não sei se está atuante ainda, o núcleo de mediação de conflitos, mas eu tive a possibilidade de, em alguns momentos, participar também de mediação de conflitos ali na Associação de Moradores em outros tempos, e também lá no meu atendimento. E conflitos dessa natureza, conflitos que poderiam demandar para questionamentos judiciais, tanto de natureza civil como de natureza criminal, sendo resolvidos, sendo solucionados ali através do diálogo, através da conversa entre os moradores, tendo ali a gente como simples participantes, no sentido de proporcionar essa pacificação. Então, nós vamos tratar de questões dessa natureza no livro. Pluralismo jurídico, então, partindo dessa ótica de que existem práticas legais em microsistemas sociais, em grupos culturais, seja
por questões tradicionais ou de ancestralidade, ou mesmo, no caso da favela, que não se enquadra em nenhuma dessas duas hipóteses, mas por força e por interesse dos próprios moradores dessas regiões. Muito bom. Osias, onde adquirir seu livro? Eu vou compartilhar aqui a biblioteca virtual. Tem aqui algumas informações sobre ele, né? Editora Progresso, né? Editora Progresso. Sim. Eu não consegui achar o link da editora, mas se você passar um contato aí, por favor, o seu próprio contato, as redes sociais. Sim, mas a editora Progresso, ela que foi quem fez a impressão, né? Mas os livros são comercializados diretamente por mim. É só entrar em contato comigo e eu envio o exemplar. Né? Sem... E qual o contato? O e-mail. Osias VDG. Osias VDG. VDG, @gmail.com. Sim. O Instagram é @professor.osias. Desculpa, o Instagram é? @professor.osias. Sim. E o WhatsApp. Sim. 21 Sim. 96 470 21 964 470 70 3115. 3115. Ok. Isso. Já está aí na tela. Ok. É isso, né? Tá ok. Isso. Perfeito. Então, quem quiser adquirir o livro do professor Osias Peçanha, O Direito Achado na Favela, a dinâmica do pluralismo jurídico na favela do Vidigal, que foi o objeto aqui da nossa entrevista. Quero agradecer muito ao professor Osias, agradecer você que está nos acompanhando ou vai nos acompanhar, pedir para que se inscreva no nosso canal aqui na TV 61, dá o joinha, compartilhe aqui a entrevista, acione o sininho e deixo aí para você, Osias, suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do professor José Geraldo, ao qual tenho a mais alta estima. Agradecer ao nosso nobre jornalista, o João Negrão, que muito brilhantemente aqui me deixou bastante à vontade, para expor as ideias da pesquisa e conduziu de forma espetacular aqui com você que está aí do outro lado da telinha, né? E deixar aqui como mensagem para nós todos, né? O ideal de igualdade, o ideal de pertencimento, o ideal de que, embora defendendo o pluralismo jurídico e essa palavra aí que eu quero falar que não saiu, né? Pluriculturalidade. Saiu agora. A pluriculturalidade é o ideal de que nós somos iguais, né? Somos um único povo. E o mundo mudou, mas alguns ainda teimam em não perceber isso. Muito obrigado, muito agradecido aí a essa participação. Muito bom, quero agradecer também a participação de todos que comentaram aqui e trazer o comentário final aqui do Alexandre Lima. Doutor Osias, vemos uma grande valorização dos espaços ocupados pelas favelas, algumas até sendo destruídas para a construção de grandes condomínios e moradias. Muito bom, obrigado, Alexandre. Um abraço para você que nos acompanhou e a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista aqui no nosso programa O Direito Achado na Rua pela TV 61. Grande abraço, Osias. Obrigado a todos aí.